O que acontece depois da morte segundo a Bíblia? Embora os detalhes não sejam muitos, na Bíblia encontramos a informação sobre o que realmente acontece depois da morte. Quem estiver em Cristo vai estar com o Senhor, mas os que morrem em seus pecados vão para um lugar de sofrimento, separados de Deus, enquanto aguardam o juízo final. A Bíblia nos diz que a nossa existência não consiste apenas em nossos corpos físicos, mas também em nossas almas. A morte é a separação entre corpo e alma, e não o fim da nossa existência. O que vem após a morte para os que acreditam em Jesus? Para os salvos. Estas 4 coisas acontecem após a morte. Primeiro, vão estar na presença de Cristo. Sabemos que Jesus está agora sentado à direita de Deus no céu. O apóstolo Paulo afirmou que partir significava estar com o Senhor, Filipenses 1, 23 e 24, e que era melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor, 2 Coríntios 5, 6 e 9. Jesus também deu a entender que depois da morte quem crê nele vai estar imediatamente com ele, Lucas 23, 43. Segundo, vão estar num lugar de glória. Jesus chamou de paraíso o lugar onde vamos habitar com ele, 2 Coríntios 5, 8, e Paulo, como vimos acima, disse que será muito melhor estar com Jesus do que aqui, Filipenses 1, 23. 3. Vão continuar aguardando a ressurreição. Mesmo depois da morte, vamos continuar aguardando a ressurreição, quando receberemos corpos gloriosos, Romanos 8, 23, Filipenses 3, 21. 4. Serão aperfeiçoados. Após a morte, os cristãos estão finalmente limpos de todo o pecado e não mais vão pecar, passando a ser então perfeitos. Nesse sentido, Romanos 8, 29, 1 Tessalonicenses 5, 23, Efésios 5, 27. O que vem após a morte para os que não acreditam em Jesus? Quem morre sem ter colocado fé em Jesus para perdão de seus pecados fica completa e eternamente separado de Deus e da sua graça e bênção. Segundo a Bíblia, o descrente entra em uma realidade dolorosa e cheia de sofrimento, Hades, enquanto aguarda o juízo final. Jesus fala sobre essa situação na parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas 16, 22 e 26. Depois da segunda vinda de Jesus e após o juízo final, o descrente, todo aquele cujo nome não se encontrar no livro da vida, será lançado no inferno, juntamente com a besta, o falso profeta, o diabo, a morte e o Hades, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10, Apocalipse 20, 14, 15. Para ilustrar essa passagem estaremos fazendo a leitura da Bíblia que está situado no livro de Lucas 16. O rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.